paz, meus amados. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Hoje iremos tratar sobre a semente de mostarda, uma das parábolas que Jesus retratou enquanto esteve aqui na terra. A semente de mostarda. Vamos ler as nossas Bíblias no Evangelho conforme escreveu Lucas, no capítulo 13, somente o versículo 18 e 19. Lucas 13, versículo 18 e 19, que na minha tradução diz: Jesus disse: com o que o reino de Deus é parecido? Que comparação posso usar? Jesus disse: com o que o reino de Deus é parecido? Que comparação posso usar? Jesus, quando ele veio aqui, ele veio pregar a mensagem de arrependimento. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependimento porque os nossos pais, Adão e Eva, pecaram lá no princípio e todos nasceram sobre a consequência do pecado. Por causa disso, Paulo diz em Romanos 3:23, todos pecaram e afastados foram da glória de Deus. Mas se por um homem, Adão, entrou o pecado no mundo, por outro homem, Jesus, que encarnou, que nasceu de uma forma improvável através de uma virgem, veio a salvação. Então Jesus ele veio para expandir o reino de Deus, que é arrependimento, que é paz, que é esperança, que é vida eterna. É por isso que João 3,16, que é muito conhecido, você agora mesmo está recitando, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira e deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus ele nos amou de uma maneira que nem João conseguiu exprimir, de uma tal maneira, a ponto de dar o seu único filho Jesus para morrer por pecadores perdidos como nós. E ele fez isso porque ele é amor. E ele nos amou a tal ponto que nos mostrou a verdade através da sua palavra, onde nos afirma em João 8,32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a verdade que é Jesus veio para divulgar, para propagar o seu reino. E agora Jesus faz a seguinte pergunta: com que o reino de Deus é parecido? Que comparação posso usar? Ele foi lá na natureza e ele pensou: eu vou comparar o reino de Deus a uma semente. Quer ver só? Versículo 19. Ele é como uma semente de mostarda que o homem pega e planta na sua horta. Jesus compara o seu reino a uma semente de mostarda. Por quê? Porque é uma semente muito pequenininha, poucos centímetros de diâmetro, mas que pode se tornar a uma árvore de 2 metros. Uma semente tão pequena, cujo valor é até desprezível. A gente posso colocar ela bem aqui, se ela estivesse aqui comigo. Mas quando ela germina, ela gera uma árvore de até 2 metros, onde Jesus vai dizer: a planta, que é a semente, cresce e fica uma árvore, ou se torna uma árvore. E os passarinhos fazem ninhos nos seus ramos. E os passarinhos fazem ninhos nos seus ramos. Ela cresce a tal ponto que os passarinhos fazem ninhos em seus ramos. Entendeu aqui qual é o mistério de Jesus bem aqui? Eu vou explicar de uma forma bem clara. O reino de Deus começou de uma forma bem pequenininha. Zacarias vai dizer: não desprezem os pequenos começos. Por que eu estou afirmando isso? Porque inicialmente, era apenas Jesus e os seus 12 discípulos. E inicialmente eram 13 pessoas. Mas continuou sendo 13 pessoas? Será se o reino de Deus não se expandiu? Será se de fato aquela semente pequenininha, aquele pequeno grupo, se tornou grande, se tornou como uma grande árvore, a ponto de chegar até 2 metros de altura, a ponto dos passarinhos fazerem ninhos nos seus ramos? É isso que nós veremos a partir de agora. Está preparado para conhecer um pouco mais das Sagradas Escrituras? É só continuar aí e assistir até o final desse vídeo. Amém? Então, se você continuou, vamos ler aqui uma palavra muito bonita
O que não é bonito na palavra de Deus, afinal? Atos capítulo 2, versículo 41. Você pode abrir. Aí, se você quiser, você pode pausar o vídeo e ler aqui Atos capítulo 2, versículo 41. Eu vou ler aqui para adiantar. Muitos acreditaram na mensagem de Pedro e foram batizados. Naquele dia, quase 3.000 se juntaram ao grupo dos seguidores de Jesus. Atos 2, no versículo 41. Muitos acreditaram na mensagem de Pedro e foram batizados. Naquele dia, quase 3.000 se juntaram ao grupo dos seguidores de Jesus. Observe só, redobre sua atenção. Pedro, que fazia parte de um dos 12, naquele pequeno começo, ele foi transformado através da palavra de Jesus e agora ele está cumprindo aquilo que Jesus ordenou em Marcos 16:15. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê será condenado. E de fato, Pedro se tornou o primeiro missionário transcultural, o primeiro missionário a pregar para várias nações reunidas naquele dia. Com a chegada do Espírito Santo, Pedro ele levou adiante a mensagem de salvação, conforme Paulo fala, em Romanos 1, versículo 16. Eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E naquele dia ele está falando sobre o Evangelho, boas novas, aí sim fica a palavra Evangelho. Boas novas de salvação, de libertação, perdão de pecados. E sabe quantas pessoas acreditaram na mensagem de Pedro e foram batizadas? Aqui o escritor vai dizer, quase 3.000. Quase 3.000 se juntaram ao grupo dos seguidores de Jesus. Vou repetir para você internalizar. Quase 3.000 se juntaram ao grupo dos seguidores de Jesus. O que quer dizer isso tudo? Inicialmente, o pequeno grupo, a pequena semente, se restringia a 13 pessoas. Agora, um pouco depois de Jesus ter voltado aos céus, Pedro continuou a mensagem. Pedro continuou sendo um discípulo. Pedro continuou divulgando. E no dia de Pentecostes, eram quase 3.000. De 13 para 3.000. Faça a diferença aí. Quanto cresceu? De 13 para 3.000. A semente continuou crescendo. E se tornou uma árvore. Agora está uma árvore um pouquinho maior. 3.000 seguidores de Jesus. Mas será se parou por aí? Não, claro que não. Vá lá para Atos capítulo 4. Você vai observar. Porém, muitas pessoas que ouviram a mensagem creram. E os homens que creram foram mais ou menos 5.000. Porém, muitas pessoas que ouviram a mensagem creram. E os homens que creram foram mais ou menos 5.000. Observe só. Pedro e João, lá em Atos 4, continuam pregando a palavra. E agora de 3.000 foi para cerca de 5.000 pessoas. Vamos recapitular? Começou com 13, foi para 3.000 e agora para 5.000. Observe só, 13, 3.000, 5.000. E será se parou por aí? Claro que não. Jesus falou, a pequena semente de mostarda, com uma quantidade quase que desprezível, vai crescer. O reino, a mensagem do reino começou no coração de 13 pessoas, Jesus para 12, e depois foi para 3.000, e depois foi para 5.000, e continuou crescendo. Quantos acham que continuou crescendo? Claro que continuou crescendo. Observe só, eu vou aqui abrir em Apocalipse, no capítulo 7, versículo 9, onde João, na ilha de Patmos, ele tem uma visão e diz: depois disso olhei e vi uma multidão tão grande, olha só, uma multidão tão grande que ninguém podia contar. Não eram 13, não eram 3.000, não eram 5.000, mas uma multidão incontável. Eram de todas as nações, Brasil, Espanha, Europa,
Todas as nações, tribos, raças e línguas estavam de pé diante do trono e do Cordeiro, vestidos de roupas brancas e tinham folhas de palmeira nas mãos. Vou ler aqui esse texto muito tremendo, bonito. Depois disso, olhei e vi uma multidão tão grande que ninguém podia contar. Eram de todas as nações, tribos, raças e línguas. Estavam de pé diante do trono e do Cordeiro, vestidos de roupas brancas, e tinham folhas de palmeira nas mãos. De 13 para 3.000, de 3.000 para 5.000, de 5.000 uma multidão incontável. João capítulo 14, versículos 1 e 2. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14, que diz que há um caminho estreito que conduz à salvação. Há um caminho largo e espaçoso que conduz à perdição. Em outras palavras, céu ou inferno. Não existe um caminho intermediário, só existe o céu e o inferno. Para chegar no céu, não é de qualquer jeito, não é com boas obras, somente através de Jesus. Romanos capítulo 10 diz, se com tua boca confessares, em teu coração creres, serás salvos. Ou seja, se eu entendo a mensagem de Jesus, e se eu desejo que essa mensagem transforme minha vida, porque eu entendo que longe de Jesus não dá. A gente nunca se sente saciado. O pecado ele é prazeroso, mas ele nunca nos satisfaz. Eu vou repetir, o pecado ele é prazeroso, mas ele nunca nos satisfaz. Há caminhos que ao homem parece bom, mas o fim é a morte. Muito pelo contrário, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Hoje, Jesus nos chama para o arrependimento, porque Ele quer que nós venhamos a fazer parte dessa multidão incontável de Apocalipse 7, versículo 9, porque o reino de Deus começou inicialmente com 13 pessoas. Era um pequeno grão de mostarda, mas ele foi crescendo a tal ponto de no dia de Pentecostes ser cerca de 3.000, a tal ponto que quando ele continuou sendo pregado por Pedro e João, se tornou a quase 5.000, e um dia será uma multidão incontável que entrará no reino dos céus. E Deus ele quer que nós venhamos a fazer parte dessa multidão que venceu, que estará de pé no trono, diante do trono, onde o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, nos receberá em felicidade, em alegria, porque um dia nós ouvimos essa palavra, um dia nós nos arrependemos. Que o Senhor Jesus continue a nos abençoar hoje e sempre. Em nome do seu poderoso nome, o nome que está sobre todo nome, o nome de Jesus.